o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, publicou em seu blog um texto comentando as reações à sua declaração de que o nazismo é de esquerda. Segundo o ministro, a associação causa pavor entre os esquerdistas, dando a impressão de que escondem um perigoso segredo de família. Para Araújo, o pânico se deve ao reconhecimento de que uma liga entre ideias liberais e conservadoras é o grande adversário do mainstream esquerdista. Segundo o ministro, a força dessa liga provém, talvez, do fato de que ele corresponde à essência do ser humano, que quer ao mesmo tempo liberdade e segurança, prosperidade e orgulho de si mesmo, paz e aventura, alegria e transcendência. Ouça o texto de Ernesto Araújo. A esquerda fica apavorada cada vez que ressurge o debate sobre a possibilidade de classificar o nazismo como um movimento de esquerda. Dá a impressão de que existe aí um perigoso segredo de família cuidadosamente guardado. Eu opinei que o nazismo é de esquerda e imediatamente a esquerda, junto com o mainstream por ela dominado sem o saber, chegou correndo com seus extintores de incêndio, ou melhor, seus extintores de verdade, tentando apagar essa ideia. Porém, os extintores de verdade já estão ficando secos e os inibidores de pensamento já não funcionam. Livres dessa inibição, podemos facilmente notar que o nazismo tinha traços fundamentais que recomendam classificá-lo na esquerda do espectro político. O nazismo era anticapitalista, antirreligioso, coletivista, contrário à liberdade individual, promovia a censura e o controle do pensamento pela propaganda e lavagem cerebral, era contrário às estruturas tradicionais da sociedade. Tudo isso o caracteriza como um movimento de esquerda. Portanto, o nazismo era antiliberal e anticonservador. A esquerda também é antiliberal e anticonservadora. Já a direita foi, em alguns casos, antiliberal, durante o século XIX na Europa, por exemplo, em outros casos anticonservadora, ou pelo menos não conservadora, indiferente aos valores conservadores, como no caso do neoliberalismo recente, mas nunca foi antiliberal e anticonservadora ao mesmo tempo. Em tal sentido, o nazismo se sente muito mais confortável no campo da esquerda do que no da direita. De maneira esquemática, podemos dizer que o nazismo constituiu um amálgama esquerdista-conservador, onde a ideologia revolucionária capturou e utilizou para seus fins um dos importantes elementos do campo conservador, o nacionalismo. Não podemos esquecer que o resultado final do conflito mundial desencadeado pelo nazismo foi excelente para a esquerda. Um mundo em grande parte dominado pelo comunismo e uma cisão completa entre direita liberal e direita conservadora, com esta última humilhada e demonizada. O nazismo, tanto em sua ascensão quanto em sua derrocada, praticamente esfacelou as potências liberais da Europa Ocidental e seus impérios, abrindo caminho para o totalitarismo comandado pela União Soviética, aliada de primeira hora da Alemanha nazista, e sua expansão mundial, que colocou em xeque e quase derrotou a única potência não comunista restante, os Estados Unidos. Impossível saber se foi tudo planejado, possivelmente não, mas o impulso e a forma geral desse gigantesco movimento, o nazismo como ponta de lança do movimento revolucionário comunista, parece bastante visível, tal como apontava Hayek. O comunismo só pôde ser derrotado quando surgiu um poderoso amálgama liberal-conservador na figura de Ronald Reagan. Essa combinação, entretanto, foi efêmera e, logo após o fim da União Soviética, começou a dar lugar ao amálgama esquerdista-liberal, o globalismo, onde a ideologia revolucionária por meio do marxismo cultural sequestrou a globalização econômica e começou a pilotá-la. Quebrar o amálgama esquerdista-liberal e substituí-lo por um novo amálgama liberal-conservador é talvez a grande tarefa de nosso tempo, pelo menos a tarefa dos amantes da liberdade, dos defensores da dignidade e da profundidade humana. Mas é mesmo possível uma direita que seja ao mesmo tempo liberal e conservadora? O que está surgindo no Brasil e em outros países com outros formatos, mas o mesmo espírito, como na Polônia, na Hungria e nos Estados Unidos de Trump, é justamente isso, o amálgama liberal-conservador, onde o anseio de uma economia aberta e a defesa das liberdades individuais se somam à promoção dos valores do patriotismo, da fé e da família.
A esquerda brasileira e mundial entra em pânico diante desse amálgama e por isso o ataca tão visceralmente, pois o reconhece como seu grande adversário. Enquanto lutar somente contra o liberalismo ou somente contra o conservadorismo, a esquerda sempre levará vantagem e, portanto, é isso que ela quer. A Liga Liberal Conservadora produz um laço firme, capaz de enfrentar a esquerda mesmo com o domínio que esta criou sobre a mídia e a academia. A força dessa liga provém, talvez, do fato de que ele corresponde à essência do ser humano, que quer, ao mesmo tempo, liberdade e segurança, prosperidade e orgulho de si mesmo, paz e aventura, alegria e transcendência. Essa direita liberal conservadora nada tem de extrema. Ela é extrema apenas no sentido de que se opõe à esquerda ao longo de todo o espectro do pensamento político, indo desde a defesa das virtudes da economia de mercado e do empreendedorismo até a defesa da vida a partir da concepção e de uma visão espiritualizada do ser humano. No Brasil, hoje, tudo o que a esquerda quer é estrangular ainda no berço a aliança liberal conservadora. A esquerda instiga a divisão e sonha em ver os liberais destruírem os conservadores em nome da governabilidade ou da moderação, para em seguida poder ela própria derrotar os liberais com a habitual facilidade. Esse sonho da esquerda é o pesadelo do Brasil. Não podemos voltar ao pesadelo depois de ter aberto os olhos há tão pouco tempo para a realidade da esperança. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.